um vereador lá da cidade de Ladainha teve o mandato cassado na sessão realizada ontem na Câmara Municipal daquela cidade por 8 votos a favor da cassação e 3 contrários. O vereador Rui Carlos foi denunciado por um cidadão junto à Câmara Municipal de Ladainha por manter pássaros em cativeiro de maneira ilegal, inclusive na ocasião com o registro de uma ocorrência pela Polícia de Meio Ambiente. O processo teria tramitado aqui em Teófilo Otoni, de acordo com a assessoria jurídica da Câmara, onde foi feito um acordo de transação penal. Não se dando por satisfeito com esse acordo, um cidadão de Ladainha teria levado a denúncia pedindo providências à Câmara Municipal daquela cidade. E os vereadores, então, decidiram ontem, por 8 votos a 3, quanto à cassação do mandato do vereador Rui Carlos, da Câmara Municipal de Ladainha. O assessor jurídico da Câmara Municipal, Dr. Felipe Costa, advogado, traz detalhes do que aconteceu, culminando com a cassação do mandato desse parlamentar. Olá, Vanilson, amigos ouvintes. Grande satisfação participar novamente do seu programa. Você que desenvolve um trabalho de excelência em todo o Vale do Mucuri, Vanilson. Deixo de antemão os parabéns ao trabalho que você desenvolve. Vanilson, eu vou fazer uma abordagem como assessor jurídico da Câmara Municipal de Ladainha e, naturalmente, uma abordagem imparcial e desprovida de qualquer tipo de interesse na causa, apenas mencionando os fatos e o resultado que teve como consequência a cassação do mandato do vereador Rui Carlos Gomes Vieira. O processo de cassação 02 de 2023, ele teve início em decorrência de uma denúncia feita por um cidadão ladainhense, dando por conta de que, em data pretérita, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que o ex-vereador, então ex-vereador, estava criando pássaros da fauna silvestre, da espécie coleiro, sem autorização legal em sua residência. E a Polícia Militar esteve na residência do ex-vereador Rui Carlos e constatou o flagrante delito, constatou a criação de um pássaro, sendo que o próprio senhor Rui Carlos confirmou que não tinha autorização legal. Diante disso, diante do flagrante, a Polícia Militar não efetuou a prisão do senhor Rui Carlos em decorrência dos benefícios da Lei 9.099, que é da Lei de Juizado Especial. Então, por ser considerado um crime de menor potencial ofensivo, porque não tem violência, ameaça e tal. Em decorrência disso, Vanilson, teve um procedimento que tramitou no Juizado Especial Criminal da comarca de Teófilo Otoni, e o senhor Rui Carlos realizou um acordo de não persecução penal com o Ministério Público e pagou uma multa no valor de R$680. Então, o cidadão, inconformado com essa situação, aparentemente entendendo o que consta na denúncia de que não se pode concordar que aceitar que um vereador descumpra uma lei, e a Lei 9.605 de 98 estabelece, no artigo 29, parágrafo 1º, inciso 3, que manter em cativeiro pássaros da fauna silvestre sem autorização legal constitui crime. Então, o cidadão, entendendo desta forma, fez a denúncia requerendo que o vereador perdesse o seu mandato, que fosse aberto um processo de cassação. A Câmara, o presidente da Câmara, em sessão oficial da Câmara Municipal, colocou a denúncia para apreciação do plenário. A denúncia ela foi aceita pela maioria dos votos. O processo tramitou de uma forma muito regular, com total transparência, garantindo todos os atos para a configuração do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. O denunciado
no caso do senhor Rui Carlos, ele foi devidamente intimado de todos os atos do processo, tanto que a notificação para que ele apresentasse a defesa prévia, né, ele não apresentou a defesa no prazo fixado pelo Decreto-Lei 201 de 1967, que é o decreto que regulamenta processo de cassação de prefeito e vereador. Nesse sentido, a comissão processante, ela requereu ao presidente da Câmara que nomeasse um defensor dativo. Então, a Câmara contratou um advogado para apresentar a defesa preliminar do denunciado, bem como acompanhá-lo durante todos os atos do processo, caso ele quisesse, né? Porque o denunciado poderia constituir advogado em qualquer fase do processo. Teve a audiência, naturalmente, né? Foi apresentada a defesa, as razões escritas finais, a comissão processante elaborou seu relatório preliminar, entendendo pelo prosseguimento do feito, e ao final entendeu pela procedência da denúncia feita pelo cidadão ladainhense, que eu vou guardar, né, vou guardar o nome, manter o sigilo quanto ao nome, para não ter nenhum tipo de exposição. E na data de ontem, na data de 2 de outubro, foi feita a sessão de julgamento, né. A Câmara Municipal ela teve, assim, Evanilson, aparentemente muita dificuldade de intimar o denunciado para determinados atos do processo. Alguns atos ele se recusou a receber a intimação, como, por exemplo, dessa sessão de julgamento. Então, assim, foi muito trabalhoso para os servidores da Câmara conseguirem, né, essas intimações. E ontem teve a sessão de julgamento, dando total transparência, de forma imparcial, né, foi convocado suplente do denunciado, e pelo voto de 8 vereadores, né, o que configurou o quórum de 2/3 dos membros da Câmara, resultou na cassação do mandato do ex-vereador, né, Rui Carlos Gomes Vieira. Então foi reconhecido que a prática do crime, né, previsto no artigo 29, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei 9.605 de 98, configurou ato atentatório ao decoro parlamentar, né, e a consequente condenação do denunciado à perda do mandato eletivo. Então agora a Câmara Municipal, né, já vai publicar o decreto legislativo de cassação, comunicando à Justiça Eleitoral a decisão, e vai convocar a primeira suplente do ex-vereador Rui Carlos Gomes Vieira. O que pode ser feito agora, Vanilson, no que diz respeito ao denunciado, é somente recorrer judicialmente. No entanto, a própria jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal, é no sentido de que o mérito da causa, o que ensejou a condenação, as razões que ensejaram a condenação, né, para a cassação do mandato, elas não são de competência do judiciário, né? Essa apreciação não é de competência do judiciário. Ao judiciário cabe analisar o procedimento, se todos os atos do processo eles foram atendidos de forma devida, né? E assim, numa análise que eu faço de forma imparcial, ressalto novamente, como assessor jurídico da Câmara, todos os atos eles foram feitos devidamente conforme o que a legislação manda. Certamente é algo que ninguém quer, né? Assim, ninguém se sente feliz. Garanto que nenhum vereador se sente feliz por conta de uma situação dessa, mas a população ela exige um posicionamento, ela exige uma atitude. Então, os vereadores consideraram, diante das provas, diante da denúncia e das provas que acompanharam a denúncia, lembrando que o cidadão ladainhense, ele juntou como prova todo o procedimento que tramitou no Juizado Especial Criminal de Teófilo Otoni, né? Então lá tinha o boletim de ocorrência, tinha o acordo de transação penal e tal. Então
esse foi o conjunto probatório. E os vereadores entenderam, né, que houve uma conduta atentatória ao decoro parlamentar. Então, Vanilson, esses são os pontos que eu gostaria de ressaltar. Me coloco à disposição para o que precisar. Agradeço a oportunidade. Que Deus te abençoe. Esse é o doutor Felipe Costa, assessor jurídico da Câmara Municipal de Ladainha, falando desse episódio aí, né, do pássaro que estaria sendo mantido de forma ilegal em cativeiro pelo vereador Rui Carlos Vieira e, por decisão da Câmara, 8 votos a 3, a cassação do mandato do vereador ontem na sessão da Câmara Municipal por quebra do decoro parlamentar diante do processo que teria tramitado aqui em Teófilo Otoni e da denúncia feita por um cidadão lá do município de Ladainha. Ainda hoje eu mandei uma mensagem e estou aguardando o retorno do vereador Rui Carlos, caso ele queira se pronunciar ou a sua defesa em relação a essa sessão e a decisão de cassação do seu mandato ontem na Câmara Municipal de Ladainha, e estamos aguardando uma resposta por parte do vereador ou da sua defesa. Se ele pretende recorrer da decisão, o que ele teria a dizer em relação a essa cassação do seu mandato ontem na sessão da Câmara Municipal de Ladainha. Nós vamos continuar acompanhando, né, o desfecho dessa situação, e aí a suplente, a Ermelinda, né, que seria a primeira suplente, vai ser convocada depois da publicação da Câmara Municipal para assumir a função de parlamentar em lugar do vereador Rui Carlos, que teve o mandato cassado ontem na sessão da Câmara Municipal lá de Ladainha. Além desse caso, circulou também, a gente até divulgou isso aqui, uma denúncia de que o vereador Rui Carlos teria transportado num carro oficial da Câmara de Belo Horizonte para Teófilo Otoni ou de Teófilo Otoni para Belo Horizonte, um pássaro também em uma ocasião de viagem com o veículo oficial. Essa é uma outra denúncia que também está sendo investigada lá pelas autoridades competentes.